Boa tarde, boa noite, bom dia, onde quer que você esteja. Está começando o programa Cultura.com aqui no País do Futebol. Nós estamos aí vivendo a nossa Copa do Mundo de 2014, o Brasil inteiro só fala em futebol e aqui nós falamos em cultura. Então é um grande prazer estar com você, teleinternauta, e lembrando que você pode participar do nosso programa mandando suas perguntas, seus questionamentos para o nosso programa de hoje. Hoje eu estou recebendo um garoto, um menino, um jovem ator que está fazendo um grande sucesso num filme maravilhoso aqui em São Paulo, aqui no Brasil, que é o Guilherme Lobo. Guilherme, boa tarde, como vai? Tudo bom? Boa tarde. Obrigado pela tua presença. Imagina, obrigado pelo convite. Boa tarde para quem está assistindo também. Para os teleinternautas, eu queria que você já abrisse, já dando as suas considerações para os teleinternautas, que estão aí nos acompanhando do Brasil todo e do mundo, porque esta é uma TV sem fronteiras. Ótimo, gosto. Muito boa tarde, obrigado por estar acompanhando. Lembrando que dá para mandar perguntas também, perguntas, pode mandar, o povo pode mandar perguntas. Elogios. Isso, a gente vai sabatinar aqui o Guilherme Lobo, que está com um grande filme, né, Guilherme? Fazendo hoje... Hoje eu quero voltar sozinho, é o nome do filme. Hoje eu quero voltar sozinho. Acho que bateu já mais de 3 meses que estreou. Não, 2 meses que estreou. Estreou dia 10 de abril nos cinemas. E a gente vai falar do filme, Nós vamos falar hoje do filme, da carreira do Guilherme, que é um jovem ator talentosíssimo, e por coincidência eu conheço a mamãe dele, que é uma grande atriz, uma cantora, a Francine Lobo, que a gente vai falar também aqui no meio do caminho. Mas, Guilherme, para a gente já começar o programa e a gente já destrinchar um pouco dessa história, você é um menino, um menino e já tendo uma trajetória já grande. Eu queria saber de você, como é que você começou a tua carreira, para o teleinternauta meio que se familiarizar. Quem não te conhece, vai conhecer agora pelo programa, e quem já te conhece pela telona, E vamos conversar. Como é que você começou? Como é que foi o teu primeiro contato, com arte, com cultura? Nossa, meu primeiro contato com arte, eu acho que foi dentro da barriga da minha mãe. Da barriga da mamãe, Porque a dona Francine já começou a trabalhar tão cedo quanto eu. E quando ela estava grávida de mim, ela continuou trabalhando e tudo mais. Você nasceu aonde, Guilherme? Eu nasci em São Paulo, nascido e criado em São Paulo. São Paulo. E, assim, desde sempre envolvido com arte, ensaios. Quando não era ensaio dentro de casa dela, era ensaio fora de casa, também dela e do meu pai. Então, sempre estava ali na arte. Seu pai também trabalha com... Meu pai trabalha com música também, ele é percussionista. É o quê? Percussionista. E, assim, então sempre estava envolvido de alguma forma, ou nos ensaios, ou nas próprias apresentações, sempre estava ali no meio. E aí eu comecei, de fato, assim, esse foi meu primeiro contato com a arte, já nos ensaios, vendo os bastidores, vendo a realização das peças e tudo mais. E aí meu primeiro teste para um musical foi com 6 anos de idade. 6 anos já? Pô, você tem quantos anos? Eu tenho 19. 19 anos, simplesmente... Nem 15 anos meus caros amigos, eu estou com um menino de 19 anos aqui hoje, E nem 15 anos depois, Foi esse primeiro teste. Olha isso, sou uma criança. Não, é um jovem ator, uma jovem promessa, Eu acho que essa é a proposta do programa, da gente trazer tanto os artistas mais consagrados, os artistas de uma carreira mais longa, mas também trazer os jovens atores, para que todo mundo que está vendo o programa, você que está assistindo o programa, para que você veja também que é possível, uma carreira começar. Logicamente que é precoce, que ela já vem da barriga da dona Francine, que o nosso Guilherme já teve esse contato. Mas aos 6 anos você foi fazer um teste para qual espetáculo? Para o musical Os Miseráveis. No Abril? No Teatro Abril, atual Teatro Renault, que agora é o Renault. Agora é o Teatro Renault. Que é, aliás, um belo teatro aqui em São Paulo. Teatro. Da Time for Fun, que... Na época era CI Brasil ainda, que também as coisas vão mudando de nome. Mas... E era um musical que eu já tinha assistido muito, porque a minha irmã, a Laura Lobo, estava no elenco, fazia a Pequena Cosette. Ela é uma família inteira de a Laura artistas. Também já fazia... Ela fazia Pequena Cosette. A Laura é mais nova que você ou mais velha? Não, a Laura é mais velha. Ela é 4 anos mais velha. Ela, na época, estava com 11 anos de idade, 10 anos de idade.
e fazia Pequena Cosette. Era um elenco grande de crianças, porque como eram várias apresentações, as crianças não podiam fazer sempre as mesmas apresentações, porque tinha uma questão de questão de horário, carga horária, horária. escola também, tinha um acompanhamento do boletim escolar, que eu também passei por isso, né, Ou seja, tinha que ter uma disciplina também dentro da escola. Sim, você não podia simplesmente largar a escola para ir fazer musical, isso não era permitido. Então, mas aí eu fui fazer esse teste e no meio da temporada, na verdade. Saíram alguns meninos e algumas meninas do elenco no meio da temporada porque cresceram. Então, perderam o tamanho, começou a mudar a voz. Me conta isso, como é que uma criança, nesse caso que você está me contando, né? Como é que é essa pressão psicológica do que o que tem que sair, o que tem que entrar com você, uma criança, sabia que estava lá. Eu nem sei se você tinha essa noção. Você estava lá por um tempo e que poderia sair também. Como é que é essa pressão psicológica que a criança sofre? Então, acho que depende muito dos pais. Você tinha ou não tinha? Então, eu não tinha, né? Eu acho que depende muito dos pais. Porque pra mim, eu nunca cheguei a ver a arte como um trabalho, apesar de ser, sem dúvida alguma, um trabalho, mas eu nunca vi isso, a arte como... Pra mim, a arte era mais, nessa época, era mais uma diversão qual você também ganhava dinheiro. Você, então você, enquanto criança, não tinha a noção que era um trabalho. Exato, pra mim aquilo lá... Você está se divertindo. E como é que é para uma criança? Provavelmente você tem as tuas primeiras memórias são em cima do palco, porque você é uma criança no palco. Como é que é essa história de você brincar com aquele monte de gente te assistindo? É muito louco, né? Porque... Eu imagino que... Sim, né? Porque vira um imenso anos, né? playground assistido por um monte de gente. Nesse teste eu acabei não passando, eu era muito pequeno. Fui passar no meu segundo teste para Bela Fera no mesmo teatro. E também da Ci Brasil, que é a atual Time for Fun. Aí sim, aí foi a brincadeira no teatro com todo mundo me olhando. E aí já quantos anos era? Com 7 anos. Já bem também, mais velho. Mas também bem mais velho, né? Um ano mais velho. Um ano mais velho. Foi no ano seguinte mesmo. Então, era isso. Pra mim... Foi a Bela e a Fera. Foi a Bela e a Fera, que veio da Broadway também pro Brasil. Sucesso, né? Sim, 1 ano e 7 meses em cartaz. E eu fui a única criança que fez a temporada inteira. E como é que era isso? Né? Como é que era? Eu não era a única, só pra corrigir, eu não era a única criança. Não, a única que fez a temporada toda. Algumas saíram. Que é uma coisa bacana, né? Porque uma criança é um compromisso seríssimo, Sim. né? E aí foi quando eu fui ganhando a consciência de que aquilo não era só uma diversão em que se ganhava dinheiro, que também era um trabalho, que existiam profissionais que dedicavam a vida àquilo. Aí eu fui ganhando consciência, porque pra mim era... meus pais trabalham com arte, mas eu ia lá e ia todo mundo se divertindo. Quando eu estava no ônibus, assim, eu só ouvia o pessoal reclamando do trabalho. Então eu criei uma associação quando criança que eu falava, não, se meus pais trabalham com arte e todo o resto da população reclama do trabalho, então meus pais não trabalham, meus pais fazem arte. Quando eu comecei a trabalhar com arte, foi que eu consegui associar que fazer arte também é trabalho. Era um trabalho e que, nossa, deve ser uma loucura. Uma piração na cabeça de uma criança, né? Sim. Então, ou seja, você já trabalhou, então você não teve um outro trabalho que não fosse teatro? Arte. Não. Não, mentira, não, porque eu ia falar que já fiz alguns bicos como holding também, mas que também é arte, né? Porque envolve mexer nos aparelhos de microfone e tal, que relaciona a arte. Relacionado. Então acho que eu nunca trabalhei com algo que não tivesse relacionado. Alguma vez você, por exemplo, fazendo um espetáculo, te deu uma tristeza, eu não quero, isso aqui, eu já cansei disso aqui, ou te deu alguma coisa que, porque a criança, ela sente as coisas, né? A criança, ela é muito verdadeira, né? Como é que foi essa relação com os teus patrões? Porque como é que você via essas pessoas que davam ordem para você, que te dirigiam? Como é que é essa criança nesse ponto, né? Não, eles sempre tiveram uma metodologia muito boa. Então, os diretores com quem eu trabalhei quando criança... Com quem você trabalhou criança? O teu primeiro diretor... Foi o Jorge Tacla. Nossa, que já é um gênio, né? Sim, que encerrou agora a temporada com o último musical dele, o Jesus Cristo Superstar. Sim. Belíssimo também. A Mariana Suzá também? Mariana Suzá, não. Ela era assistente de direção dele. Putz, na época eu não lembro agora. Também uma criança? Como ela lembra? Não lembro. Mas o Tacla foi o teu primeiro... O Tacla foi o primeiro diretor. Era a Tânia Nadine. Nadine, que era assistente dele, eu acho. E acho não, ela tava lá. E... Como é que ele fazia? Como é que ele...
Então, eles tinham... Era isso que eu ia falar. Eles não tinham uma relação, você é uma criança, minha empregada, e eu sou seu patrão. Era assim, ó, aqui é tudo uma brincadeira, só que é uma brincadeira séria, ok? Ok. Então, na hora de brincar, tudo bem. Na hora de fazer sério, é sério, ok? Ok. Então, assim, durante os ensaios, tinha os momentos sérios. Quando a gente não estava ensaiando, né, que a gente mais tinha horário lá para cumprir... Sim. Meu, a companhia, os stage managers vinham, davam milhares de folhas de papel pra gente poder desenhar, então a gente não ficava preso a um serviço. A gente estava lá prestando um serviço artístico, ao mesmo tempo eles tinham consciência de que eram crianças. Que você não pode exigir de um profissional de frente de um musical a mesma responsabilidade de uma criança. De uma criança. Mas eles lidavam muito bem com isso. E vocês, logicamente, vocês viam isso, né? Sim, sim. Não, e isso que era muito interessante, porque a gente via o esforço de todo mundo, a exigência que todo mundo recebia, e isso, olhando agora, eu consigo perceber. Na época eu não tinha essa percepção. Mas de ver que a exigência era um pouco diferente, né? Que a gente tinha uma certa liberdade bem maior para errar, para repetir, porque, pô, era criança, né? Mas, era muito divertido. Por exemplo, quando tinha algum erro, não dá para dizer erro, mas um erro em cena de verdade, com a plateia mesmo, como é que depois, no outro dia, era a correção? Sim, as notas eles passavam naturalmente mesmo. Seguinte, ontem aconteceu isso, isso e isso, não pode acontecer. Não é? Não é? É uma coisa bem didática mesmo, sabe? Conversando calmamente, como se estivesse corrigindo o erro da lição de casa. Da lição de casa. E assim, dessa maneira, vocês viam o jogo? Sim, sim. E é louco, porque nesse meu primeiro trabalho, minha mãe fazia também. Ela era pit singer. Sim. Então foi meu primeiro trabalho com teatro, junto trabalhando com a minha mãe. Né? Então era muito louco acordar sábado e trabalhar com a minha mãe. Não é que eu acompanhava ela no trabalho dela ou ela me acompanhava no meu trabalho. Vocês já eram colegas de trabalho. A gente era colega de trabalho. Muito legal isso, né? Quer dizer, não tem jeito, já estava no DNA mesmo, sim, né? Sim. E aí, assim, aí você, é muito bacana isso, né? Porque é essa criança que vai tendo essa consciência, né, de um trabalho. Sim. E que vai crescendo. Em algum momento você achou assim, não, eu não quero mais fazer isso? Jamais. Não. Então, já era uma coisa extremamente prazerosa já de cara. Demais. Quando eu assistia a eles, eu não sei se eu tinha vontade, de repente, de falar, eu quero fazer isso também. Mas a partir do momento em que eu fiz a primeira vez, eu não quis parar mais com a arte. Tanto que logo que eu entrei na Bela Fera, eu comecei a fazer balé clássico, por sugestão dos bailarinos mesmo, que falavam pra mim, você é novo, você gosta de arte, vai fazer balé. Aí fui fazer balé, já entrei pra ginástica olímpica, fiquei no balé, continuei balé, ginástica olímpica, o musical, escola. E você, logicamente, você canta, né? Sim, canto também. Porque, né, da minha mãe, tem puxou que cantar. um pouco da mamãe. Sim. Então aí você também acabou, mas já no musical você já cantava também, não? Sim. Cantava assim, era uma criança que cantava. Vocês tinham aulas também, né? Tinha os ensaios, a minha mãe me corrigia sempre que eu cometia algum erro de desafinação, alguma coisa assim, ela vinha me falar, filho, naquela parte, naquele momento, presta atenção. Mas uma coisa que eu acho muito interessante também é que ela sempre mantinha a linha profissional. Então, durante os ensaios, por exemplo, ela não vinha me corrigir quando não era a função dela. Ela vinha me corrigir na função de mãe, fora do momento profissional, porque ali a função dela era pit singer, não era diretora musical. Né? Então ela não vinha me corrigir passando por cima de ninguém quando alguém não tinha feito esse trabalho, alguma coisa assim. Sim. Era em casa, eu estava cantando, ou fomos para casa, saímos do musical, ela, Gui, hoje, tal momento, você não... naquele pedaço, tal coisa assim. Mas isso era muito bom também, eu poder contar com essa presença. E uma coisa que é bem interessante, que eu fui aprendendo já desde criança por conta de trabalhar desde cedo, é que... minha mãe saiu para trabalhar, beleza. Não vou ficar em casa, não, eu quero minha mãe. Mas Gui, sua mãe saiu para trabalhar. Não, dane-se, eu quero minha mãe. Ou seja, você já tinha um entendimento que ela tinha de trabalhar. Sim. Né? Você Sim. não... Porque... Eu tenho que confessar agora para todo mundo que eu era essa criança que ficava... minha mãe saía para trabalhar e eu tinha muito medo quando eu era criança.
Eu tinha medo que ela morresse. Mas... E ela está viva até hoje, graças a mamãe. Mas é engraçado isso, porque como você já teve um outro relacionamento profissional, você já teve esse entendimento, o que é trabalho, o que é a vida em casa. Sim. E uma casa de artistas. Exatamente. Exatamente isso. Então não tinha essa cobrança. Não, de jeito nenhum. Ela ia trabalhar e musical. Então, sessão de sábado que acabava meia-noite, ela chegava em casa 1 da manhã, eu já estava dormindo, não estava acordado chorando. Eu sabia que ela, claro, tinha esse medo, tem esse medo até hoje, né, dela sair e não voltar, mas... Todo mundo tem da todo mãe, mundo né? tem, né? Da mãe, do filho, eu não tenho filho, mas enfim. Sim. Mas já fui aprendendo que não, é uma coisa normal. Ela volta tarde do trabalho, é uma coisa normal. Ô Gui, eu já estou chamando de Gui já. Por favor, Gui. Ô Guilherme, me diz uma coisa. E quando você começou a crescer, né? E quando... Porque a carreira do artista, ela não tem uma frequência constante, né? A gente tem a vida do artista, você que está chegando agora, né? Hoje eu estou entrevistando o Guilherme Lobo. Nós estamos falando aqui de uma criança prodígia, né? Que hoje com 19 anos já tem mais estrada que muita gente por aí. Mas, e quando, Guilherme, você passou lá do espetáculo, o próximo trabalho, até chegar o próximo trabalho, como é que é esse tempo de maturação? Assim, não estou trabalhando. Como é que é isso? Então, essa instabilidade. Então, para uma criança de 7 anos, para mim era assim, Você foi dos 7 até os 8 e pouco. Dos 7 até os 8 e pouco, fazendo a Bela Fera. E depois, qual foi o... Depois eu continuei nos projetos que eu tava da dança, continuei focando no balé. Então, assim, eu não Fazendo aulas. Fazendo aula. Eu não tava trabalhando, mas, ao mesmo tempo, eu não me mantive afastado dos palcos. Então, a minha questão, quando criança, era eu quero estar nos palcos. Não necessariamente ganhando dinheiro, Sim. mas eu quero estar nos palcos. E eu consegui manter isso mesmo não estando numa temporada com contrato assinado e ganhando um salário mensal. Certo. Então, eu estava no balé, tinha apresentação esporádica, tinha apresentação no final de ano, tinha apresentações com a companhia. Eu comecei a fazer balé com estágio. Nossa, só com estágio você começou? Só com estágio. Tá. Mas não na companhia, né? Eu comecei na escola e acabou que eu entrei pro projeto Joaninha, que a Mari Cajidali fez com crianças carentes, mas que ela queria que eu fosse para esse projeto porque puxava mais. Né? E porque puxava mais. Eu comecei com balé clássico no estágio e ela queria me levar pro projeto Joaninha, porque lá eles tinham aula de muitas modalidades. Eles tinham aula do balé clássico, balé contemporâneo, hip hop, capoeira. Então ela queria me puxar para essa pegada mais forte. Consequentemente, eu acabei com o projeto Joaninha, acho que não deu um semestre que eu estava lá, eles tinham divisões de elencos principais pros espetáculos que chamava Ilha, se eu não me engano, que era um espetáculo maravilhoso que envolvia todo esse trabalho dos diferentes tipos de dança. E aí deu mais ou menos, acho que 6 meses, um pouco menos, um pouco mais, eu fui pro elenco 1 e acabei fazendo apresentação uma vez a cada 2 semanas, e foi louco isso, porque a gente dançava no Teatro Municipal de São Paulo, ao mesmo tempo que a gente dançava na quadra do colégio. Mas que isso é muito bom pro artista, né? Sensacional. Porque você não fica habituado a Sim. Né, te abre esse olhar assim, de ter vários palcos diferentes e que isso dá um jogo, né, maravilhoso. Isso dá um jogo maravilhoso. Primeiro porque você poda as suas chances de ficar metido, né? Porque você dança no Teatro Municipal, depois vai dançar na quadra de colégio, corre o risco de falar, não quero dançar aqui, eu danço no Municipal. Mas isso não aconteceu e ao ganhar essa experiência de dançar em lugares pequenos, você vai aprendendo a lidar com o espaço. Com o espaço, com essa interação com o público, porque quando você faz um espaço fechado, aberto, né, numa quadra, você fica muito mais próximo do público e você consegue ver diretamente qual é a reação que o público está tendo, né? A luz é diferente, o som é diferente, a qualidade. Ou não tem luz, né? Exatamente. Então, isso te dá um jogo para você... Até mesmo porque é muito mais fácil você se imaginar no que a coreografia pede que você esteja dentro de um teatro do que numa quadra de colégio.
né? No teatro você tem lá, nem que seja o fundo preto, mas no fundo preto você consegue... Você está protegido também, Você está protegido, exatamente. Na quadra da escola, você tá lá, céu aberto, se chover, choveu, se não chover, legal, caindo folha, caindo galho na sua cara. Cachorro entrando, né? Cachorro nunca aconteceu. Bom, um dia você um dia vai acontecer. Cachorro nunca aconteceu. Bêbado, enfim. Mas já aconteceu, da galera tá lá sentada, mexendo no celular e nem tá prestando atenção no que eu tô dançando na frente dela. Sim. Isso é bom, por um lado, porque você vai aprendendo a lidar com essa situação. Também. Não, e aí, assim, você acaba vivenciando várias situações que te dão uma cancha de teatro. Me diz uma coisa, você fez dança, e aí você fez algum curso para teatro? Ou ficou... Como é que você caminhou na sequência? Para teatro, não cheguei a fazer curso. Eu continuei mesmo na dança. Aí eu saí do estágio no final de 2004 e fui pro Cisne Negro, pro estúdio de balé Cisne Negro, que tem também a companhia. Que é em Minas Gerais, parece? Não, é em São Paulo mesmo. São Paulo mesmo. É que eles dançam, a companhia dança do Brasil e mundo afora. Mas foi mais ou menos isso. Então eu continuei na dança. Aí balé clássico mesmo, quando eu fui pro Cisne foi balé clássico. E continuei seguindo na dança até o trabalho seguinte, que foi em 2005, com 10 anos, que foi um espetáculo, dessa vez eu fiz com a minha irmã, que era uma montagem do Peter Pan, uma montagem pequena, mas super profissional, com a com a Laura, no teatro do Teatro Cultura Inglesa, de Pinheiros. Pinheiros, tá. E a gente ficou em cartaz lá, acho que foram 4 meses, 5 meses de temporada. Quem que dirigia? O Marcelo Caridade. Tá. E foi muito divertido. Agora, dessa vez, também trabalhar com a minha irmã, que eu nunca tinha trabalhado. Que também deve ser uma experiência gostosa também, né? Sim. Porque você tem uma intimidade com essa pessoa, né? E dividir o palco com ela acaba tendo uma intimidade maior, né? Agora, era engraçado, porque ela tinha 14 anos, eu tinha 10, então a gente brigava bastante. Nunca em cena, obviamente, mas nos ensaios era uma coisa de eu querer dar pitaco na interpretação dela, e ela queria dar pitaco na minha, e um não queria aceitar o pitaco do outro, mas ao mesmo tempo sabia que era uma coisa para acrescentar. Sim. Então, mas aí só aí tem uma coisa de irmãos, né? Sim, exatamente. Os irmãos tem esse pega, esse embate sempre, né? Sempre. Que é comum. Então você é uma criança, foram crianças normais. Então. Sim, exato. Mas, e aí... E logicamente tem o respeito mútuo sempre, claro, né? Não, claro. A gente nunca deixou passar pro palco, né, pra cena, o que acontecia fora. Mas também a gente se divertiu pra caramba. Aí, depois desse Peter Pan, o meu trabalho seguinte foi um outro Peter Pan, aí numa montagem maior, no Credit Card Hall, que era uma produção argentina que veio pro Brasil. Eu não lembro o nome do diretor, o sobrenome era Ariel, mas o sobrenome dele era meio complicado e eu tinha 12 anos, eu não lembro. E aí... Como é que, e aí, assim, quem que procurava a Francine que levava você para fazer o teste? Como é que você sabia dos testes? Então, como é que você reagia nesse sentido? Foi assim, o pessoal já me conhecia, era também a Time for Fun, aí já tinha virado Time for Fun, se eu não me engano. Sim. Ou ainda era CI Brasil, mas enfim, a produção era sempre a mesma. E é um mundo pequeno, né? Um mundo artístico. Então todo mundo acaba se conhecendo. Todo mundo né? acaba se conhecendo. Você conhece minha mãe né? E a gente está se conhecendo agora, praticamente. Conversando hoje. Mas foi assim, eu acho que foi isso, né? Alguém deve ter falado pra minha mãe que ia ter teste. E ela perguntou, vai ter teste pra um Peter Pan. Você quer fazer? Quero, claro. Eu sabia que o Miguel Briamonte ia estar na produção também. E ele estava na Bela Fera, ele era diretor musical da Bela Fera. E eu adoro ele, desde pequeno a gente se divertia pra caramba junto, é uma figura. Falei, nossa, quero muito, mais pelo Miguel e pela brincadeira toda do que... Ou seja, foi um colega de cena, Miguel? O Miguel, ele era quase de cena, porque ele era tão brincalhão que às vezes ele entrava em cena também. Ele era maestro, diretor musical na Bela Fera, mas já entrou em cena também. Colocou uma vez peruca, figurina e entrou numa das cenas finais da Bela Fera, coisa que ninguém esperava que ele fizesse. Mas, e aí, eu sabia que ia ser divertido. Eu falei, se ele tá lá, vai ser divertido. E aí eu fui e, os testes já eram muito divertidos. Acabei fazendo... Porque tem que ter esse momento, né, de diversão também. Né? Quer dizer, o teatro é sempre uma coisa muito séria, mas sempre tem
as brincadeiras por trás que normalmente o público não percebe, não vê. Você que está chegando agora, hoje eu estou entrevistando o Guilherme Lobo, então se você quiser mandar sua pergunta aqui à sua esquerda da tela, você faça as suas perguntas, que daqui a pouco já vou começar a passar as perguntas aí de vocês, teleinternautas. E lembrando, né, que o Guilherme fez este filme que está bombando aí. Hoje eu quero voltar sozinho. Isso. Né, que é um filme que nós vamos falar já, vamos mostrar um pouco de imagens, né, que você aí vai poder, você que já viu o filme, vai poder também perguntar, e senão você vai se interessar em saber desse filme. E aí, Guilherme, entrou no Peter Pan? Entrei no Peter Pan, isso foi com 12 anos. 12 anos. Foi o terceiro trabalho com teatro. E aí lá conheci muita gente bacana, tive a oportunidade de trabalhar de novo com ele, eu já tinha trabalhado na Bela e a Fera. E aí a gente teve uma temporada, acho que de 7 meses, e aquela foi uma temporada forte, bastante apresentações por semana, por dia. A gente tinha 3 sessões de sábado e 3 de domingo. E como é que você fazia a história da escola? Porque aí começa a apertar também, né? Eu nunca fui um aluno nota 10. Eu era um aluno nota 8, nota 9, mas o 10, assim, poucas matérias que eu alcançava. Mas eu não prejudiquei meu rendimento escolar, até porque se isso acontecesse, a produção te cortava. A produção virava para você e pro seu pai, ou para você e pra sua mãe, ou pros seus pais, e falava, porque eles pediam o boletim, você tinha que levar o boletim pra produção para mostrar que... Mas isso é muito bacana, né? Isso é bacana, porque já cria na criança a responsabilidade. Sim. E a responsabilidade é responsabilidade total, né, de compromisso com a arte, compromisso, né, com esse fazer teatral, com as coisas todas, né? Sim, e o compromisso também de não permitir que a criança esqueça de que a parte da educação também é importante. Não é que hoje, me parece que até o futebol está tendo essa preocupação com as jovens crianças que estão começando, né? Que eu acho importantíssimo, né? Independente do que a criança faça, se ela já começa numa atividade profissional, ter essa preocupação com os estudos. Sim. E como é que você, enfim, foi seguindo nesse caminho, Guilherme? Sim, a gente teve a temporada no Credit Card Hall, encerramos a temporada... A tua mãe levava você todo dia? Então, na essas época... coisas de logística. Né, então, eu acho que na época minha mãe estava com... Eu não sei se foi ao mesmo tempo, mas eu tenho quase certeza que nessa época ela estava em cartaz com o Mágico de Oz, não, com o Fantasma da Ópera ou com o Cats, mas eu acho que era Fantasma da Ópera ainda na época, no Teatro Abril. Então ela estava em temporada com um, eu estava em temporada com outro. Que loucura isso. E a gente quase não se encontrava. De fim de semana eu ia trabalhar no canto, ele ia trabalhar no outro. E... Quem levava era a moça que trabalhava lá em casa, que cuidava da gente, a Gilmara, grande Gilmara. A babá. Então, não era nem uma babá, mas é porque como eu tinha, cuidadora, 12 anos... 12 anos. Então, porque a minha mãe tinha um pouco de receio que eu fosse sozinho, porque a gente morava... E é longe também, né? É longe, não. O Credit Card por si só já é longe. E eu ainda morava longe também, eu morava no Francisco Morato, lá pra frente. Então, pra chegar era complicadinho. Então ela me levava, me deixava lá e pra voltar, eu voltava de táxi. Aí era tranquilo. E... Nossa, era uma delícia. Guilherme, me diz uma coisa. A gente já tá bombando. Obrigado você. Eu vou começar a fazer as perguntas já pro Guilherme. Você que está chegando agora, hoje eu estou entrevistando o Guilherme Lobo, né, que está aí bombando no filme e vários espetáculos. Ô Guilherme, me diz uma coisa. E daí? Como é que você chega até o filme? Você veio fazendo esses espetáculos, como é que foi essa sequência para a gente poder já abrir? Daqui a pouco nós vamos fazer um pequeno intervalo, vamos fazer mostrar um pouco do teaser do filme, né, para você que está curioso em saber, né? E aí, como é que foi? Depois desse espetáculo, lá... Vou dar uma resumidinha. E aí, porque tá bombando. Pra gente chegar logo. Tá bombando aqui para o público aqui. Não, vou dar uma resumidinha, então. Então, acabou o Peter Pan. No ano seguinte, isso foi em 2007, eu tinha 12 anos. Aí eu continuei no balé. Aí em 2008, eu com 13 anos, fiz um pequeno curso de curta duração de teatro musical, Team Broadway. Muita gente conhece, é um curso que ganhou bastante nome nos últimos anos. Já saiu bastante gente de lá para fazer teatro musical, isso é bem legal. E em 2008 eu fiz o Teatro do Castelo Rá-Tim-Bum,
no Teatro Abril. Com o Karl Hamburger, não? Não, foi com a Mira Haar. Mira Haar. E eu tive a imensa honra de poder de trabalhar com o Cassius Capim, né? Ele foi no começo da temporada, ele foi o Nino. E eu era o Pedro, a Jennifer Nascimento era a Biba e o Renan Kuis era o Zequinha. E assim, entrar em cena e ver o Cassius Capim de Nino, um dos meus programas favoritos quando eu era criança, de muita gente aí que está assistindo com certeza, inclusive, sabe do que eu tô aqui, falando. Até o Pascoal da Conceição já esteve aqui. Então. Enfim, grande. Aliás, o Pascoal tá nas notícias do jornal, hein, Pascoal? Você vai falar uma coisa, hein, Pascoal? E aí foi sensacional. Aí acabamos essa temporada também do Castelo Rá-Tim-Bum. No final do ano fiz o teste para Noviça Rebelde, que estava em cartaz no Rio de Janeiro, vindo para fazer temporada em São Paulo. Fiz o teste, passei, pude fazer parte do elenco também da Noviça Rebelde, que foi em cartaz durante praticamente 2009 inteiro. Estreou em março ou fevereiro e foi acabar em outubro. E aí, final de 2009, eu fui fazer teste pro curta-metragem Eu Não Quero Voltar Sozinho. Eu Não Quero Voltar... depois você vai explicar um pouco dessa história aí. A gente vai falar disso. Ô, Guilherme, me conta uma coisa. Essa participação, né, abriu a possibilidade, primeiro, do curta, que isso, enfim, é muito bacana, né, porque participar, ter um projeto, um curta, e esse curta ter a possibilidade de ir para um longa, né? Me conta como é que foi fazer esse primeiro, o curta. Esse curta já começou de uma maneira maravilhosa porque foi meu primeiro trabalho com cinema. Eu nunca tinha trabalhado com cinema antes, então já foi assim a primeira experiência maravilhosa com cinema e com um roteiro bom que é o Eu Não Quero Voltar Sozinho. E o teste, um amigo meu, o Júlio Oliveira, conhecia a produtora de elenco que estava pesquisando atores para poder enviar para o teste. Aí ele me perguntou, tá tendo teste para um curta-metragem, você quer fazer? Eu falei, pô, claro, não tô... Tava com uma proposta de trabalho de teatro musical, mas que no final das contas acabou por N motivos acabou não dando certo. Falei, bom, vou fazer esse teste pro curta, vamos ver no que vai dar. Fui, passei, deu certo. E assim, era um projeto, tanto o curta como o longa foram projetos que a gente fez querendo sucesso, é claro, da obra, mas que ultrapassaram muito as expectativas. É mesmo? Muito. Tanto o curta como o longa. O primeiro festival que a gente foi o Festival de Paulínia, em 2011, em 2010. E os 4 prêmios que a gente estava concorrendo, a gente ganhou. Ganharam. Já no primeiro festival, e aí depois ele foi rodando o mundo, sendo premiado em festival nacional, em festival internacional. Então já foi uma primeira experiência com um curta-metragem bombástica. Já de cara. Assim. E aí agora o longa, que foi meu primeiro longa-metragem, que... Foi gravado em quanto tempo, Guilherme? O curta foi acho que em 2 ou 3 semanas, e o longa foi em 4 semanas. Nossa, de qualquer maneira... foi rápido, né? Rápido o processo rápido, né? Sim, sim. Uma produção, não era uma big produção, foi um filme feito com R$1.600.000, então a gente nem tinha muito dinheiro para poder pagar mais tempo, bancar mais 1 ou 2 semanas. Tiveram bastante cenas enxugadas, cenas cortadas, mas que, no fim das contas, o filme está aí. O filme está aí, né? Sim. Bom, deixa eu ver. Guilherme, nós já temos aí já imagens do filme. Então, você que está chegando agora, hoje eu estou entrevistando o Guilherme Lobo. Então, ele está bombando no cinema. Nós vamos ver um trechinho do filme, um teaser do filme. Professora, se eu sentar nessa carteira atrás do Léo, toda hora eu vou ter que ficar fazendo favorzinho pra ele. Pô, o cara não faz nada sozinho. E você, não se preocupa com isso? Com o quê? Ué, vai passar a vida inteira sem beijar ninguém, Léo. Quem é que vai querer me beijar? Aqui é o 211? É, aqui sim. Como é que se chama? Gabriel. Ai, eu vou te falar uma coisa, esse menino novo é muito fofo. É o Gabriel. A gente vai fazer trabalho com o marido dele me encontrar aqui. Léo,
Hoje é o dia do eclipse. Vamos ver? Desencana. Minha mãe nunca vai deixar eu ir. Eu vou ficar preocupada. A gente pode ir escondido. Onde é que você tava, Léo? Sei, sozinho de noite no escuro? Mãe, pra mim é sempre escuro. Imagina que legal você poder ir pra um lugar onde ninguém te conhece. Você pode inventar uma personalidade nova se você quiser. Ué, você não gosta da sua personalidade? Gosto, mas o problema não sou eu. Oi, Gal. Oi, Léo. Oi. Aí é uma piriguete mesmo, né? Tá lá, toda simpática, falando com ele, rolando o cabelo. Léo? A gente tem que falar as coisas que a gente sente. Não adianta deixar guardado. Jura? Você tá falando assim comigo, cara? Por que você tá tão nervoso? Porque sim, porque fica todo mundo querendo me controlar e ninguém quer que eu beije ninguém. Com quem que você imagina o seu grande amor? É você que diz que na nossa sala só tem sapo. Não precisa ser um príncipe. Bem, aí vocês acabaram de ver algumas cenas de hoje. Eu quero voltar sozinho, né? E nós estamos com um monte de perguntas aqui já do público. Obrigado, nós vamos começar agora as perguntas. Mas esse projeto é um projeto que ele tem coisas muito interessantes, temas polêmicos, né? Que eu acho que tem que ser discutido, a questão da deficiência visual, né? E do homossexualismo, né? Que é um dos temas deste filme. Mas vamos lá. Nós vamos começar com as perguntas e aí depois o Guilherme responde aqui a nossa sabatina aqui. O Claudecir de Santos, ele pergunta assim, tão novo e já fez tantos trabalhos assim. Parabéns, Guilherme. Muito obrigado. Valdecir de Santos. Muito obrigado, Valdecir de Santos. Só queria pedir perdão pra você, que eu vou te corrigir agora. Tem uma pequena alteraçãozinha. O termo correto seria homossexualidade. Homossexualidade. O homossexualismo, o ismo, fica caracterizado como doença. Como a homossexualidade já saiu, né, do livro de doenças, então o termo correto agora a ser usado é homossexualidade. Quando você eu sei que não foi essa a sua intenção, peço até desculpa estar te corrigindo. Imagina. Mas é por isso que quando se fala homossexualismo faz referência à doença que o torna gay. Que o torna que não, na verdade, que não lógico, existe. não existe nenhuma intenção, lógico. Eu sei que não. A gente tem que discutir, né? E para isso serve mesmo até o programa, para essa correção mesmo, né? Porque hoje a gente tem uma série de conceitos e preconceitos, né? Sim. Que a gente precisa aparar essas arestas e entender Sim. melhor, né? Eu acho que está certo. Querem dizer uma tia minha, vivendo, morrendo e aprendendo. Então não é homossexualismo e homossexualidade. Sim. Tá. O Gabriel Biaceto, lá de Bragança Paulista, ele pergunta aqui, você pode falar um pouco sobre os artistas que servem de inspiração para você? Posso, com certeza. Quem são os? Bom, primeiro, eu vou até interromper, né? Primeiro a sua mãe, né? Minha mãe, sem dúvida alguma, que já desde sempre me mostrou que a vida de artista não é fácil, mas não é nem um pouco impossível, que dá para você ser artista e seguir a vida muito bem. Uma outra artista que me serve muito de inspiração é a Denise Siqueira, que é uma bailarina, agora não dança mais, mas que eu tive o prazer e honra de conhecer e trabalhar com ela também na Cisne Negro Companhia de Dança, que é uma monstra do balé clássico e, ao mesmo tempo, a humildade dela é do tamanho do talento. Eu acho isso incrível e eu tento seguir essa linha assim, de ser, né? De você tentar você alcançar a excelência no que você faz, mas ao mesmo tempo caminhar junto com a humildade. Exato, eu acho que a excelência no que a gente faz, eu acho que não é só em arte. Você que faz qualquer profissional, né? A gente tem que buscar a excelência no trabalho sempre. E nós começamos a ter uma participação agora do Nordeste do Brasil. O Wesley, lá de Aracaju. Oi, Guilherme. Queria saber como você se preparou para o beijo do filme, né? Hoje eu quero voltar sozinho. Como é que foi essa preparação para esse beijo?
Não é porque não é simples, não é fácil, né? Então, a preparação foi praticamente igual à das outras cenas. Alguns ensaios, né, para saber mais ou menos como seria o ângulo que o diretor queria, a intensidade do beijo que o diretor queria, porque pode ser um beijo tímido, pode ser um beijo quente. Então, os ensaios para isso, para a gente poder calibrar de acordo com a arte que o diretor queria fazer ali. Então, foi uma preparação super tranquila. Eu já conhecia o Fábio, né, de antes. O Fábio é o ator que faz o Gabriel, Fábio Aldi. Eu já conhecia ele desde 2009, no finalzinho de 2009, que foi quando a gente se conheceu pro curta. Então, mesmo se não conhecesse, seria tranquilo também. Mas o fato de conhecer tornou ainda mais simples. Mais fácil, né? Esse trabalho. Eu iria uma pergunta além, né? Por favor. Além disso, né, além dessa questão do beijo, eu vi que também que é uma outra questão muito forte, é a questão do não ver. Sim. Como é que você também se preparou duplamente, né? Porque é um trabalho que trata de 2 sistemas, né? De difícil contato para o jovem, né? De entender, né? Por que você enxerga? Por que as pessoas enxergam e você não enxergam, né? E você não enxerga? Porque você tem um desejo, o outro não tem, né? E aí cai dois pontos numa mesma criança, né? No mesmo adolescente, que é também uma outra questão, que é a adolescência. 1000 questões. Não, são questões de fio de navalha o tempo inteiro, né? Sim. A preparação para dessa parte da deficiência visual se deu também nos ensaios. Eu tentei levar já uma coisa pronta na época do curta, dos testes do curta, para mostrar para o diretor. Eu lembro que quando eu cheguei para fazer o teste, ele falou para mim que não precisava tentar interpretar um cego, que era só para fazer o texto mesmo, que eles tinham me mandado o roteiro. E eu pedi permissão para ele para fazer a forma como eu tinha imaginado, né, de interpretar essa deficiência visual. Ele me concedeu essa permissão e gostou do que eu apresentei para ele. Então, aí a gente foi fortificando isso, tomando alguns cuidados, por exemplo. Se a câmera está aqui, por exemplo. Então, tomar alguns cuidados, por exemplo, para o ângulo que eu estava direcionando o meu olhar, por mais que a intenção fosse vazio, às vezes o ângulo podia parecer que eu estava olhando para a pessoa com quem eu estava contracenando. Sim. Ou para algum objeto muito fixo. Então, alguns cuidados assim. Então, eu levei um modelo do que eu achava que seria interessante, e aí a gente foi lapidando isso e aprimorando isso junto com o diretor e com os outros atores. Porque isso dá um brilho no filme, né? Dá um grande brilho, porque tem uma carência, né? Porque você fica esperando, né? Que momento, como é que o ator foi profundamente naquilo, né? Sim. Foi dessa forma. A gente foi... isso também de você poder recuperar um personagem que você já interpretou foi uma coisa bem legal. Porque também você já tinha Já tinha uma familiaridade com a personagem e com as outras personagens também. Então, isso colaborou bastante. Esse treinamento de não enxergar, como é que passava esse entendimento? Você teve contato com pessoas, com jovens, com a mesma deficiência, para você entender, porque assim, o artista ele tem que também entender o universo, né? Você não pode ir numa característica crua, né? Você tem que mergulhar no universo daquele, para até ter uma veracidade daquilo. Sim, senão você corre o risco de cair num estereótipo, né? De fazer o cego que está tropeçando na casa inteira só porque é cego. E não é assim que funciona. Não é assim, Ele conhece a casa, quando a linguagem corporal de quando ele está dentro de casa é diferente da linguagem corporal de quando ele está fora de casa, porque às vezes é um ambiente que ele não conhece direito, a escola, quando ele está sozinho ou quando ele está acompanhado. Isso são questões que eu fiquei sabendo por uma senhora deficiente visual. E até a forma com que a sociedade trata uma pessoa cega, né? Sim. Dessa coisa de querer pegar, de querer, né? As duas coisas, né? De querer pegar e de não querer pegar. E não querer pegar, né? Tem os dois tipos de pessoa. Aquela que quer ajudar o deficiente visual, às vezes até mais do que ele precisa,
Né? Por uma questão de carinho mesmo. Exato, de querer ajudar, eu mas tenho... de achar que a pessoa não consegue fazer nada. E é uma questão de ignorância no sentido de realmente não saber. De não saber. De não saber. Não de ser ignorante no sentido pejorativo, mas no sentido de falta de conhecimento. Ausência mesmo de saber como funciona a vida daquela pessoa. E tem a outra coisa também. Da pessoa que vê o cego no metrô, por exemplo, e já sai andando pro outro lado, que é para não ter risco de ter que ajudar. Tem que ajudar. Esse Que aí é o preconceito. Aí Né? é o preconceito. Preconceito que as pessoas têm, né? De às vezes achar que a pessoa vai te pedir ajuda e às vezes a pessoa não vai te pedir Ela ajuda. não vai... Às vezes o piso tátil está sendo suficiente para ela e ela não precisa de mais nada. Exatamente. Nós temos mais uma pergunta. Agora nós estávamos no Nordeste, vamos para o Sul do Brasil. O Matheus Lima Souza, de Porto Alegre. Bate! Gui, uma frase que te inspira. Beijos e parabéns pelo sucesso. Gui, para você. Seja você a mudança que deseja ver no mundo. Essa é a frase que me inspira. Gandhi foi, dentre tantas frases, né? Essa acho que foi a que mais me pegou, é a que está no meu cartão de visita. Porque seja você a mudança que deseja ver no mundo. É aquela coisa, né? Tem que partir da gente. Da gente, o tempo inteiro, Antes né? de querer cobrar do outro, tem que partir da gente. Essa é a frase que me inspira. Então tá bom. O Matheus, de Osasco, São Paulo. Guilherme, primeiramente, parabéns pela sua atuação. Você fez seu papel muito bem, a ponto de muitas pessoas realmente acreditarem que você era cego. Como foi a preparação para isso? Bom, o Guilherme acabou de... Obrigado, né, pelo elogio. A preparação foi isso que a gente comentou agora. A pergunta a gente leu agora, mas... Obrigado. Olha lá, o Matheus, ele faz outra pergunta lá no começo. Como é que você também... se você chegou a sofrer algum preconceito por causa da sua participação em um filme com a temática gay? Olha... eu passei por uma situação de preconceito, mas não sofri com ela. Foi no colegial, logo no ano que a gente terminou de fazer o curta, que um menino na minha sala de aula fez uma piadinha, mas essa piada foi muito mal aceita pelo próprio grupo. Então eu nem precisei me defender. Eu já estava meio que armando, né? Porque se é atacado, você já arma a defesa. Mas nem precisei fazer isso. Quando ninguém riu, então... Acabou. O Matheus Souza, de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Gui, você gosta ou assiste novelas? Gosto. Eu já assisti mais, na verdade. Atualmente eu não tenho assistido muita novela, eu tenho focado um pouco mais no balé, no piano. Estou tocando piano agora. Que bom. Mas gosto sim. Então tá bom. A Amanda Camargo, de São Paulo. Com esse sucesso todo, como é que você está conciliando sua vida profissional com a vida pessoal? A sessão Fato e Fotos, né, o Amanda? Muito tranquilo, na verdade. Por exemplo, é engraçado como as coisas se ligam, né? Porque você é amigo da minha mãe e aqui eu tô fazendo uma questão profissional que está envolvido com a questão pessoal porque você é um amigo da minha mãe. Então as coisas vão se encontrando, não tô tendo problema para lidar com isso, não. É isso aí. O Matheus está te elogiando. O Matheus, você tá firme, hein, Matheus? Obrigadão, Matheus. Matheus, tá falando... Matheus, você... o Gui, você é lindo, Matheus. Procura ele no Facebook, Matheus. Aqui é isso aí. Deixa eu ver aqui mais. E o Guilherme, o outro Guilherme está dando a bandeirada e agora chegou a dona Liliana, que agora vai terminar o negócio aqui. Claudecir de Santos. Tão novo e já fez tantos trabalhos. Parabéns, Guilherme. Muito obrigado. Claudecir de Santos. De inspiração. Aqui nós vamos lá para cima. É que eu falei no começo que podia mandar elogios também, aí mandaram elogios, acho que foi isso. Mas não precisa parar de mandar elogio, não, eu gosto. Elogio é bom. A Rita de Suzano. Com todos esses 19 anos, quantos espetáculos você já participou, Guilherme? Nossa, teve A Bela e a Fera, Peter Pan, Teatro do Castelo Rá-Tim-Bum e A Noviça Rebelde. E aí tiveram os espetáculos com as companhias de dança que eu participei. Então, 5, uma média entre vamos lá, 7 e 8. Muito bom. E nós temos agora lá, extremo norte do país, né, de Imperatriz, Maranhão, o Wanderson Abreu de Souza.
Guilherme, depois que você fez o filme, o que mudou no seu dia a dia com as pessoas na rua? Você sofreu preconceito por ter feito o papel no filme e depois assistiu o filme, virei teu fã. Obrigadão. O que mudou foi que eu comecei a reparar muito mais nas questões de acessibilidade, que era uma coisa que eu, sinceramente, não reparava muito, não. Eu comecei a reparar em piso tátil, rampa, carro estacionado na frente de rampa, na calçada, isso é uma coisa que aliás, me começou a isso deixar puto. isso é bacana. Você que estaciona seu carro na rampa, você que estaciona seu carro na vaga de idoso, na vaga de deficiente. Meu amigo, onde você está com a cabeça? O que você pensa da vida? Não faça isso. Não faça isso, amigo. Não faça isso. Pensa, é muito simples, é aquilo de se colocar no lugar do outro, né? Meu. Se seu pai tiver... Você que estaciona lá o carro no lugar de idoso, se for seu pai ou seu avô precisando encostar o carro lá, ele vai fazer como? Né? Eu acho a gente iria até mais. Se você vê, outro dia desse eu estou andando de carro, um sujeito pega uma lata de lata e joga pela janela. Quer dizer, quando é que nós vamos entender desse país que a gente está com esse problema todo? Isso tem ramificações enormes, só para fazer esse trechinho aí. Por exemplo, da lata. A lata não só pode entupir o bueiro, como ela pode atingir alguém na rua. Às vezes jogou simplesmente, tá vindo um motociclista atrás, um ciclista atrás. Ó, nós temos aí o Davi Alves, de São Paulo. Guilherme, sou o Davi teu grande fã. Adorei sua atuação no filme. Você é um ator maravilhoso, continue assim. Nós te amamos muito. Sucesso e abraço. Obrigadão, sucesso para nós. E a gente... Janaína do Espírito Santo. Que outra arte você gosta ou realiza além das artes cênicas? Espírito Santo. Espírito Santo. Bem, eu toco piano, meio que autodidata, assim, estou começando a estudar agora a parte teórica, né? Eu tenho um desenvolvimento razoável na parte prática, mas preciso agora correr atrás da parte teórica. E eu também danço balé clássico, dança contemporânea, e aí por consequência de já ter feito também ginástica olímpica, essas coisas, eu tenho uma soltura legal para outras modalidades também. Então tá bom. Bom, gente, Guilherme, nosso tempo está esgotando, já está esgotando. Eu queria agradecer a todos os teleinternautas que mandaram aqui as suas perguntas. Lembrando que nós temos a nossa página no Facebook, então se você ainda não faz parte da nossa página no Facebook, então entra lá, você vai ver essa entrevista inteira de novo, se quiser assistir. Guilherme, por favor, faça as suas considerações finais. Eu já te quero agradecer a tua presença aqui no programa de hoje. Dá um tchau aí para os nossos teleinternautas. Agradecer todo mundo que assistiu, que acompanhou, que mandaram as mensagens. Não sei se a gente conseguiu ler todas, mas se a gente não leu todas, desculpa para a mensagem que a gente não leu. Obrigado por ter mandado, obrigado pelos elogios. E como é que as pessoas te encontram? Facebook, Guilherme Lobo. O Guilherme é com GH, não é no lugar do U, do Gui, é H. É uma questão de numerologia, é um nome assim de batismo, não é frescura de nome artístico, né, para esclarecer. E agradecer a oportunidade de estar aqui. E também queria lembrar, agora Hoje Eu Quero Voltar Sozinho tá na iTunes Store, então dá para alugar ou comprar o filme pelo iTunes. Que tá bombando o filme, né? Tá bombando dentro e fora do Brasil. E espero que continue assim. E tem novos projetos, como é que é? Tô com um projeto de trabalho agora. Eu gravei um videoclipe com a minha irmã. Na verdade, assim, eu participei do videoclipe que a minha irmã gravou com um amigo dela, que eles fizeram uma música. Vai ser lançado daqui 1 mês e meio, 2. E tô com um projeto de filme para o ano que vem, tá em fase de captação agora. Um filme completamente diferente de Hoje Eu Quero Voltar Sozinho, mas muito bom também, que eu acho que vai dar samba. Então nós vamos ver o Guilherme Lobo já explodindo nas telonas do mundo. E, Guilherme, obrigado por você ter vindo, obrigado você, teleinternauta, por participar do nosso programa, porque sem você a gente não faz nada. Boa tarde. Boa noite, bom dia, onde quer que você esteja. E lembrando sempre, meu amigo, pratique cultura. Tchau.